Olá, sei que isto é um cenário assim diferente, mas é o que é. Espero que estejam bem. Espero que fevereiro e março tenham sido uns meses melhorzitos. Em termos de leituras, a mim foram excelentes, embora fevereiro tenha sido uma montanha russa de emoções relativamente a livros. Foi um mês que eu comecei muitos, mas não acabei. Acabei-os em março. E que um dos livros que eu li em fevereiro, foi uma leitura mais lenta, mais pesada e que me consumiu muito tempo. Hum, e também, pronto, tive uma viagem no meio, um casamento no meio, não o meu, ok? Tive também alguns trabalhos, portanto, foi o que foi. Em março já não, em março tive muito tempo e isso era um disclaimer que eu queria dar. Portanto, não se comparem comigo. Eu normalmente leio dois a três livros por mês, só que em março não só tive mais tempo, como acabei muitos que estavam a meio, portanto é isso. Eu até vos vou dizer quando é que comecei, quando é que acabei, exceto um que eu não esqueci de marcar. E vocês vão perceber que demora mesmo imenso tempo a ler. Ahm, eu li quatro livros em março, mas dois deles são super pequeninos. Por acaso não vou falar deles porque também não os tenho aqui. São livros que se lêem em 30 minutos, uma hora no máximo, e foi mais para me ajudar a ler enquanto hábito, por causa de um dos livros de fevereiro. Lá está, foi aquela leitura pesada, então acabei por intercalar. Mas pronto, não os vou apresentar aqui, até porque, confesso, não me lembro de um. Não me lembro, sei que um deles era da Raquel, o outro não me lembro. Portanto, qualquer coisa vão ao Goodreads, que eu pus lá tudo, só que eu já não lembro. Vou-vos só mostrar dois livros que eu li e também não vos vou falar das desistências porque eu acabei por desistir de alguns que já tinha aqui há muito tempo e como eu fiz uma limpeza geral na estante, decidi, ok, não, isto não é para mim. Uh, Mesmo que seja temporário, que duvido, vou dar ou trocar por outros livros. Alguns ficaram com a Raquel, outros foram trocados na Bookshop Ivar, que é uma loja em segunda mão de Saldanha que vos deixa trocar livros por outros. Por exemplo, eu dei quatro e recebi dois de Borla, ou um de Borla e comprei o outro, já não me lembro. Obviamente que a loja tem lucro, portanto tem de ser assim. Ah, é isso, é isso. Pronto. Depois desta longuíssima introdução, eu vou-vos falar dos livros que eu li em fevereiro e março. O primeiro que eu me lembro de ter lido no mês de fevereiro foi este da chancela Iguana, da Penguin, que é Patti Smith, She Has a Power, de Anna Muschel, que é uma autora espanhola e ilustradora. Acaba por ser um pouco uma biografia assim mais resumida da vida de Patti Smith, quem é que ela conheceu, como é que foi o início da sua carreira, como é que, pronto, e literalmente a carreira toda dela até agora, que ela, pronto, ainda está viva. E eu desconhecia, eu sei, eu desconhecia esta artista, não sei como, que eu tive uma fase ah, na minha adolescência que eu só ouvia rock dos anos 70 aos anos 90 e ela escapou-me e eu não faço ideia porquê. Portanto, ainda bem que a descobri agora. Adorei este livro, adorei Patti Smith. Estou a ler Patti Smith agora no mês de abril e no mês de março também li outro Patti Smith. Portanto, fiquei completamente viciada. Estas ilustrações também são lindíssimas, mesmo, mesmo, mesmo bonitas. É um livro que vale muito a pena. E para quem ainda não conhecia Patti Smith, o que duvido, mas pronto, há sempre pessoas como eu que não ouviram falar e está tudo bem. Mas se quiserem começar, comecem por este. Atenção que isto, pronto, acaba por ser uma biografia escrita por uma fã, ok? Portanto, tem sempre... é muito imparcial, né? É muito parcial neste caso.
portanto tenho atenção a isso. Mas, epá, eu adorei. E ouvir as músicas que a fã dizia para ouvirmos enquanto estávamos a ler é espetacular. Aconselho muito. Penguin, por favor, continuem com este tipo de obras. Já agora agradecemos, tanto eu como a Raquel, porque a Raquel leu antes de mim, à Penguin por nos ter enviado este que nós pedimos. Recomendo, vivamente. Depois li o Beloved, de Toni Morrison. Foi este o livro que foi pesadíssimo e que foi uma viagem que demorou muito, muito tempo. Aliás, eu comecei nem sei quando. Comecei dia 28 de janeiro e acabei dia 22 de fevereiro, portanto, praticamente um mês. Tem muitas marcações. Eu adoro Toni Morrison. A sua escrita é espetacular e este é um livro que, embora não tenha sido a melhor experiência para mim, porque houve aqui uma parte do meio que foi lida de arrastão, mas de resto o início eu adorei, o fim também gostei bastante e, e Toni Morrison é genial. Dei um 4 em 5. É um livro sobre escravatura, sobre uma pessoa que escapou a esta escravatura, mas que não escapou ao trauma gerado por isso mesmo. Isto fala-nos de Seth, que escapa de um campo, eu ia dizer campo de concentração, mas não é? Campo de escravatura, em Colorado, acho eu. Não faço ideia, sei que é nos Estados Unidos. Foi uma escravatura horrível, das piores que houve. E acaba por ser atormentada e amaldiçoada por um fantasma, que é o fantasma da sua filha. Isto acaba por ser um pouco a sinopse. E pá, é muito duro mesmo. Não, não vos quero falar muito mais disto, porque isto é toda uma história. Ok? Isto é muito mais do que eu acabei de dizer. Tem, tem violência muito gráfica, tem, obviamente, racismo, tem morte gráfica também, homicídios, e etc, etc. E tenham atenção, ok? Houve uma altura em que eu tive de largar isto e passar para outro livro porque estava a ser. Eu quase me ia vomitando no metro, só para terem a noção. É mesmo horrível. Não o livro, a situação é assim. E saber que isto foi verdade, porque isto é baseado não só em todos os escravos que sofreram isto, como na vida de uma senhora, devido ao acontecimento principal deste livro, que eu não vos disse, não vos quero dar spoiler. Aconselho a não verem vídeo nenhum sobre este livro, ok? Eu e a Raquel acabámos por levar um spoiler da TEDx, então pronto, não vejam esse vídeo, vejam depois. Um, e é isso, e aconselho muitíssimo a quem conseguir lidar com este tipo de coisas. É muito bruto. É muito bruto, ou seja, é muito duro, muito denso, tem uma brutalidade incrível e, enfim. E como estava a dizer, Toni Morrison também escreve, passa esta raiva, este trauma que tanta gente teve, que montes de gerações carregam às costas, como o seu avô. Portanto, certamente que isto terá sido uma história que foi passando do avô para os filhos e do avô para os netos, ah, que eu nem imagino como é que terá sido uma vivência destas. Portanto, recomendo, mas cuidado, ok? É mesmo brutal. E essas foram as leituras de fevereiro. Depois comecei uma série deles, ok? Só que não acabei em março, porque eu leio muito lentamente e vocês vão ver que muitos dos livros são finíssimos, só que têm uma. Não é que sejam densos, mas têm um ritmo lento mesmo para degustar. Então, pronto, é isso. Eu não lembro muito bem da ordem, mas é o que é. Eu vou-vos mostrando consoante o que aparece. Portanto, este primeiro, de Patti Smith, que é o Devoção, editado pela Quetzal, eu vou ler em inglês porque é escrito em inglês, então, como tenho
essa capacidade de ler em inglês, e para quem tem essa capacidade em inglês eu aconselho muito. Se não há tradução, e acho que é uma boa tradução da Quetzal, não sei quem traduz. E isto acaba por ser uma introdução à obra, e à escrita e à vivência de Patti Smith, um, o que mostra como é que é o seu processo de escrita. E é engraçado porque a primeira parte do livro é o seu processo de escrita enquanto escreve a história que está na outra metade deste livro. E é uma boa história. Ok, não é a melhor história de sempre, mas adorei ter estar dentro deste processo de escrita que é maravilhoso. Porque Patti Smith pensa de uma maneira espetacular. Patti Smith introduziu-me à geração Beat, que foi uma geração com montes de artistas, como William S. Burroughs, não sei como é que ele se chama, Rimbaud, Arthur Rimbaud, etc, etc. E espetacular. Lá está, para quem ainda não tinha lido nada de Patti Smith, acho que isto é uma boa introdução. Para quem já leu, é provável que não gostem tanto deste. Ok, lá está. Porque como supostamente as obras M-Train e Apenas Miúdos são as obras, esta acaba por passar um pouco ao lado, mas eu gostei bastante. Dei um 4 ou um 4,5 em 5, porque realmente foi daqueles que eu fui degustando e fui entrando nesta vida desta artista. Aconselho, lá está, a quem gosta deste género de livros. Depois, outro livro que eu demorei bastante tempo. Estava a pensar em qual dos livros é que eu havia de pegar. Mas isto foi uma leitura conjunta do, do Zé Livreiro, que ele tem, que é a página Confissões de um Livreiro, que tem um grupo no Discord em que tem um tema mensal e escolhem uma novidade e um livro antigo ou um livro antigo sobre esse tema para que as pessoas possam acompanhar. Quem não conseguir ou não quiser comprar novidade tem os livros mais antigos. Este aqui é o Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima. Era um livro que eu já queria ler há muito, muito tempo. Tinha no meu carrinho da UC há algum tempo. E finalmente o li e é espetacular. Espetacular. Dos melhores livros do ano para mim. Uh, eu demorei muito tempo também. Eu comecei a 23 de fevereiro e acabei a 19 de março, às 2 da manhã. Portanto, não consegui dormir até, até acabar este livro. É um livro com uma sensibilidade incrível. E vocês e eu não gostamos tanto da personagem. Uma personagem um pouco. Uh, sabem? Aquelas personagens que são um bocadinho. Epá, sabes? Tu não tens assim tanta razão. Mas a maneira como escreve e como pensa é espetacular. E, portanto, isto acaba por ser um pouco autoficção. O Mishima era uma pessoa que tinha estes pensamentos, esta dualidade de pensamento entre fazer o certo e fazer o errado, com muitas aspas. E é isso que demonstra esta obra. Esta obra acaba por demonstrar a parte de. Sabem quando nós não, mas quando nos filmes aparece o anjo e o demónio e estão sempre, faz isto, não, não podes fazer isto, ou faz isto, e ele, não, não podes fazer isto. Acaba por ser um pouco a filosofia deste livro. Ok, a filosofia de Mishima, porque isto retrata um adolescente durante a guerra, que se passa no Japão, no final dos anos 40, portanto acaba por ser a Segunda Guerra Mundial, penso eu. Sim, exato. Ele apercebe-se que não gosta de mulheres e que tem uma atração violenta e amorosa e estranha. Eu digo mesmo estranha porque a descrição é estranha, uh, com homens, com certos homens. E ele percebe-se desta atração e tenta lutar contra esta atração. Então acaba por ter, lá está, este anjo, este demónio, a lutarem um com o outro constantemente. E a escrita é incrível, incrível. Atenção, é um autor japonês, portanto é sempre aquela coisa do desprezo pelas mulheres.
Lá está, não é a melhor personagem, mas a escrita é incrível. Eu gostei mesmo, 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 mesmo muito. E para quem gosta de literatura japonesa, por favor, leiam este. Ahm, é muito bom. Mesmo, mesmo muito bom. Desculpem. Tive de parar porque um dos gatos estava a miar e tive de lhe dar atenção. Portanto, ahm, é isso. Íamos para este, que é uma novidade da Grupo Infinito Particular, da Chancela Particular Editora. É um contemporâneo brasileiro que muita gente já leu porque a edição brasileira estava disponível na Livraria da Travessa, só que agora saiu este, que é a edição portuguesa. Confesso que gosto mais da edição brasileira, mas este também não é feio. É um livro que eu li em 2 dias. É um livro que tem muitas críticas. Eu percebo porquê. Se bem que eu pessoalmente não achei. Não sei se. Ou seja, percebo as críticas, mas não vejo assim. Não é concordar ou discordar. Mas este é um livro que muita gente não gostou devido à romantização da violência. Eu não sinto que tenha sido assim, porque, embora a escrita seja bonita, seja poética, seja lírica, seja espetacular, o tema da violência eu penso que seja tratada de um ponto que em que o agressor não é que não seja punido, mas é punido por si próprio, sabem? Sem querer dar spoiler. E este é um livro que tem muita moral cristã, que não me fez confusão nenhuma, mas que muita gente não gosta de ler. A mim não fez confusão nenhuma porque faz parte da cultura brasileira e não tenho problemas em ler sobre morais de quaisquer que seja quaisquer religiões, não me importa nada com isso. A escrita é muito bonita, isto lê-se muito rapidamente porque os capítulos são de 1 a 2 páginas, então a pessoa quer sempre ler, ler e ler e ler. E não vos vou falar muito sobre este livro. Eu vim para aqui sem saber de nada, só sabia que muita gente gostava, mas vou-vos ler o prefácio, que é escrito por Cris Guerra, que é uma autora que eu já percebi que eu vou querer ler por causa da escrita. Eu não sou propriamente a melhor pessoa para ler, mas eu vou ler-vos porque é espetacular. E eu irei pôr uma coisa no vídeo com as frases que eu irei ler. Portanto, não o vou enganar. Este não é um livro para ser bebido num gole só. A Carla não escreve, borda. Cada frase mais sublinhada que a outra. Pois então deixe de lado a sede de história e leia tomando gosto, que às vezes o caldo queima a boca. A narrativa é um rio caudaloso de dor e vida que guarda corredeiras onde menos se espera. Nas suas águas turvas sopram ventos de fantasia com rajadas de verdade. Vai querer sublinhar, anotar, escrever junto. Vai fechar o livro, voltar depois de um tempo e abri-lo na fervura de quem sente e sofre. A Carla mergulha no pesadelo espesso do amor, na loucura do tanto, na insensatez do sempre e do nunca. Tudo é intenso, tudo é muito. E a vida, como metáfora de um rio, tudo traz, tudo leva, tudo lava. Menos o amor. O amor é uma verdade à prova do tempo. De gosto. Pá, se isto não vos convenceu, então não sei. Eu gostei, mas lá está. Vejam algumas opiniões e vejam se faz sentido ler este ou não. Mas eu gostei bastante. E agradeço à Cultura Editora, eu penso que seja a Cultura Editora, Grupo Infinito Particular, por me ter enviado este livro que eu pedi através do blog do Café Mais Geek, que é um blog para a qual eu escrevo. Às vezes escrevo críticas de literatura e outras vezes escrevo críticas de cinema e de séries. Portanto, deem uma olhadela caso gostem desses temas. Depois, faltam mais 2 aqui que eu tenho e um que era da biblioteca. E se calhar começo por esse. Esse foi o primeiro que eu li, que eu acabei, neste caso, em março. É um livro que eu não estava a planear ler, mas é sempre interessante comparar a TBR com os lidos do mês. Foi um livro que eu li para a leitura conjunta do Paulo Jorge Vieira, um
um leitor ávido que eu gosto bastante, gosto imenso do conteúdo dele. Conteúdo importante sobre mulheres e sobre a temática, livros à volta da temática LGBTI. Mais. Ah, e ele tem um clube, que é mesmo ler LGBTI, mais, penso eu. E nos meses pares ele lê um livro sobre essa temática. No mês de fevereiro, que eu entretanto não acabei em fevereiro, mas acabei em março, foi o Mr. Loverman de Bernardino Evaristo. Meu Deus. Desculpem. Um livro que estava na lista infinita, mas bem lá ao fundo, bem lá ao fundo. E passou todos, todos os livros devido à leitura conjunta. Foi um livro maravilhoso, gostei imenso. Um livro que me fez aquecer, aliás, que me aqueceu o coração e que aconselho vivamente. É sobre um senhor idoso, algo que não é muito abordado na literatura, porque nós gostamos muito de ler sobre jovens e sobre jovens adultos e adultos que tenham uma idade assim mais nova, que conseguem fazer algo da vida, e eu sinto que os idosos são muito desprezados em qualquer parte da arte e da própria sociedade, o que é uma pena, na minha humilde visão. Ah, porque, enfim, nós podemos aprender muito, tanto coisas boas como coisas a evitar, não é? E eu adoro falar com pessoas idosas, mas pronto, a nossa personagem principal é um idoso, está nos seus 70 e acaba por ter uma crise da terceira idade, também é uma crise que não se costuma falar, porque a partir do momento em que as pessoas não são úteis para a sociedade, ninguém quer saber. Mas muita gente tem. E neste caso particular é um senhor mais idoso que é casado com uma mulher, tem filhas, só que desde os seus 16 anos que tem um amante homem. E ele acaba por ter essa crise de terceira idade, a pensar, ok, porque é que, porque é que eu estou neste casamento? Porque é que eu estou infeliz? Porque é que agora que nós somos mais aceitos, porque é que eu não posso estar com o meu amante? Então, todo o livro gira à volta disso e é muito bom, eu aconselho muito. Foi um 4 em 5, não é o melhor livro do mundo, mas é bom. É bom. E é bom porque tem um tema mais positivo, do que todas as leituras que eu costumo ter, e certamente que alguns de vocês vão de ter também, e acaba por ser uma lufada de ar fresco. E aconselho muito. Portanto, agradeço, Paulo, obrigada pela leitura conjunta, gostei mesmo muito. Depois, a desilusão do mês, que foi um livro de uma autora muito querida para mim, mas que eu não gostei tanto, que foi O Winter, ou O Inverno, de Alice Smith. É um livro, para já esta capa é lindíssima. Tanto a capa portuguesa como a capa inglesa são bonitas. E não gostei muito porque foi como eu estava a falar com a Sandra Betancourt, que é uma pessoa que eu e a Raquel gostamos muito e que já tivemos o prazer de a conhecer pessoalmente, e espero que seja uma amizade que dure muito tempo e que tivemos as duas a falar sobre isto. Ela gostou muito deste e eu não gostei muito, e foi giro debater o porquê. Porque sinto que este foi o mais agressivo, nós concordamos as duas. Este foi o mais agressivo de todos os da Alice Smith, dentro desta série, pelo menos, deste quarteto sazonal. Acaba por ser um pouco manifesto político e um pouco de ficção girada à volta disso. Tem dinâmicas aqui entre personagens que eu não gostei. Eu não gostei nada do Arthur, nem da Lux, acho que é Lux que se diz, e da Charlotte. Não gostei da sua dinâmica, não são personagens que me interessavam muito. Gostei da dinâmica, e a minha parte preferida, para além do início,
foi a parte entre o Danny e a Sophie, que é basicamente no plot, just vibes, sabem? Sabem a trilogia do... Como é que eles chamam em português? Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, uma coisa assim do género. Que são só duas pessoas a conhecerem-se, a passear e a falar da vida e da arte e disso tudo. Essa foi a parte que eu mais gostei. E é por isso que eu gostei do outono, no fundo acaba por ser isso. Por isso é que muita gente não gosta, porque estão à espera de uma história incrível. E se calhar por isso é que gostam mais deste. Mas eu gosto mais dessa parte neste caso. Ella Smith escreve Fluxo de Consciência. É excelente. É excelente mesmo. E pronto. E como a Sandra dizia, ela escreve bem adolescentes. Escreve bem pessoas a passarem pela infância, a ir para a adolescência, a ir para a vida adulta. O que não se passa aqui também. Portanto, dei 3 estrelas, foi um pouco uma desilusão, mas digam-me vocês se gostaram ou não. E pronto, eu prefiro o outono e estou ansiosa pelo spring, confesso. Último, um livro que também era muito necessário eu ler. Um livro que eu não dei pontuação porque é um ensaio e é um ensaio que eu acho que é importante. Houve muita coisa que eu concordei, houve coisas que eu discordei. Não só porque era datada, como era dito por uma pessoa que eu já percebi que eu não gosto muito. Mas que não deixo de concordar que é genial e que foi super importante tanto para a literatura como para o feminismo, que é Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu. Eu li porque o Paulo Jorge Vieira também propôs no grupo do Discord da Lena, que é um grupo que está a ler agora os diários de Virginia Woolf, diários que eu desisti de ler porque não achei interessante, não gostei da pessoa, não gostei de Virginia Woolf. Isto foi um ensaio que ela escreveu e acabou por discursar para uma faculdade não é feminista, é feminina. Penso que tenha sido só de mulheres. Vai à volta e não foi nada disso, mas foi uma palestra sobre mulheres em ficção e ela decidiu abordar uma série de temas para escrever sobre este tema que aborda o facto das mulheres precisarem de um quarto só seu e de 500 libras por mês para, não sei se é por mês ou por ano, para escreverem. E eu achei, sim senhora, concordo absolutamente, até hoje em dia. Não 500 libras, mas um bocadinho mais, né? Por favor. Mas, passando à parte que eu concordo, a grande maioria eu concordo, como é óbvio, não é? Até porque é super importante para o início do feminismo moderno. E ela abordou uma parte que foi extremamente importante para mim e que me fez pensar bastante, que foi as autoras, não só as autoras conhecidas como Jane Austen, George Eliot, etc, etc, os Brontë, o seu papel de autora, de mulher e autora, portanto essa dualidade que elas tinham, quem é que tinha um quarto só para si, quem é que não conseguia, por exemplo, Jane Austen não tinha, e quais é que eram as suas emoções transcritas para o papel. Fala de a obsessão do homem antigamente de escrever sobre mulheres ideais, ninfas, deusas, e adorar a mulher no papel, mas ter a emoção contrária à mulher real, carne e osso. E essa parte foi espetacular, mesmo, mesmo espetacular. Só que há ali uma parte que eu não concordo, e que eu falei com algumas pessoas e que também não concordaram, e outras, pronto, outras discordaram de mim, o que é completamente válido, por amor de Deus. Todos temos opiniões diferentes, e é isso que é giro nesta comunidade. E eu discordei da parte em que ela começa a falar do género. Já tinha abordado as autoras desconhecidas, autoras que abriram um caminho para algumas mulheres já começarem a ter
uh, as suas 500 libras por ano ou por mês, não sei, não me lembro. Um quarto só para si, para dizerem que sim, precisamos. Só que eu pensei assim, ok, então mas Virginia Woolf é da alta burguesia e está a falar com pessoas, não só, mas o discurso acaba por não ser só para as pessoas que estão à sua frente, né? Mas está a falar com pessoas, com mulheres que são do povo, que têm 10, 12 filhos, têm tratado a lida da casa, dos filhos, do marido, etc. E ela não tem esse papel. Ou seja, não tem problemas de dinheiro, não tem ah, filhos, nem nunca teve. Não tem qualquer obrigação para a lida da casa. Portanto, ela vive a escrever. E, e diz que realmente precisa do quarto. Que as mulheres devem ser como ela, tem de lutar por isso. E é verdade, concordo absolutamente, mas eu não sei se dizer isto com esta violência para mulheres do povo é propriamente a melhor abordagem. Percebem? Posso ter entendido mal, completamente. Posso estar a dizer a maior baboseira de sempre, mas pronto, foi isto que me fez assim um bocadinho de confusão. Eu também não concordo com o facto dela dizer uh, que não devemos transmitir a nossa emoção para o papel. Também, por acaso, agora que me estou a lembrar, também ouvi ontem um podcast da Mariana Alvim, vale a pena, que eu gosto muito, com o Gonçalves, e ele também diz que não devemos transmitir essa emoção para romances. Eu discordo. Eu acho que eu acho que se deve. Eu acho que cada autor faz como quer. E até às vezes em transmitir essa emoção ajuda a fazer com que o leitor tenha essa emoção. Mas pronto, isso é um tema que dá pano para mangas. Não me vou esticar aqui, até porque o vídeo já está um bocadinho grande. E desculpem. Mas digam-me o que é que vocês acham. Foi uma boa leitura, foi uma excelente experiência. Uh, Gostei mesmo muito. Era um livro que já me chamava desde que foi editado nesta edição lindíssima da Penguin. E aconselho muito mesmo, porque lá está, apesar de eu discordar de algumas coisas, é um texto importantíssimo e há muita coisa com a qual eu concordei. E atenção, embora eu não goste muito da personalidade de Virginia Woolf, consigo perceber que realmente ela estava muito para a frente do seu tempo. Ah, então, pronto, é isso. É isso. É engraçado como, na grande maioria, eu li mulheres, apenas li um homem, que foi Yuki Mishima, mas para além disso, li esta gente toda, estas mulheres todas, li isto tudo. Ah, Digam-me o que é que vocês acharam, o que é que vocês leram, se já leram algum destes, se gostaram do que leram em fevereiro e março e o que é que me aconselham a ler, já agora, seja de que tema for, seja de que livro for, e para eu adicionar à minha lista infinita. E também para um dia poder fazer um vídeo que é ler recomendações dos subscritores. Portanto, se tiverem recomendações, digam-me nos comentários, que é para eu escrever algumas e fazer esse vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero que abril seja um mês de leituras recheadas e espero que gostem. Têm todos os links na descrição e boas leituras e até ao próximo mês. Bye.